Então, começando a parte 3 do nosso bônus. Para fazer essa parte, nós temos aqui a camada do flat pronta, a separação. Vamos numa camada de novo, só que dessa vez vamos duplicar a camada. Tá? Em vez de colocar flat copiar, vamos colocar o nome de volume nessa camada duplicada. Você não criou uma camada nova, você duplicou a camada olhando lá em camada, tá? E aí, agora você tem a camada volume e a camada flat. A camada flat você vai trancar, tá? Para você não correr o risco de acabar mexendo na camada flat e bagunçar tudo. Porque a camada flat serve para deixar separados os elementos. Então, ó, agora você clica com a varinha mágica e você seleciona as partes do flat. E isso faz com que você consiga trabalhar cada cor por si só. Então agora, ó, eu vou realmente usar o degradê, escurecendo uma parte e colocando aqui, eu vou colocar um amarelo para ficar um verde amarelado para ficar mais fácil de ver. Aí você vai lá no degradê, ó, em vez do baldinho, o degradê, e a cor que está em cima criou, ó, um degradê com a cor que está embaixo. Isso dá a sensação de uma luz, de que vem uma luz. Então eu estou escolhendo a fonte de luz, da mesma forma que a gente fez nas aulas de luz e sombra, só que agora colorido. Fonte de luz, uma fonte de luz azulada. Enfim, é só para a gente entender. A gente vai modificando à medida que vai fazendo. Vamos salvar para não perder isso. E vamos continuar. Ó. Clica no flat, seleciona a parte que você quer fazer o degradê. Então, ó, selecionamos aqui toda a parte da pele. Voltamos para o volume, clicamos no volume, selecionamos com conta-gotas a cor da pele, escurecemos a parte de baixo, da cor de baixo, né, do quadradinho de baixo, e aí a gente criou aí, ó, um degradê que dá essa sensação de volume pela luz e sombra, tá? Usando o mesmo princípio que a gente aprendeu lá. Agora eu vou selecionar o cabelo, fazer a mesma coisa. Tá azul, volto pro volume, uso o flat para selecionar, né? A camada do flat para selecionar e a camada do volume para fazer o degradê. Escolho a cor que eu selecionei, modifico para mais escuro o quadrado de baixo, pego o degradê e vindo da fonte de luz, jogo o degradê. Temos aí o volume mais ou menos do cabelo. Vamos salvar para não perder o que a gente está fazendo. Vamos ao flat de novo. Seleciono o vestido. Vou selecionar mais coisa aqui para não perder muito tempo. Tudo isso pode ser consertado, desde que você preserve a camada do flat, né? Porque você sempre vai ter as cores separadas. Então, tudo isso tem que ser feito na camada duplicada, para que você sempre consiga voltar, clicar no flat e selecionar tudo de novo. Se você tentar selecionar pelo volume, vai ficar bagunçado. Então, você tem que selecionar pela camada do flat. Selecionamos aqui o tronco. Lembra de clicar em todas as partes com a varinha, né? Todas as partes que estão da mesma cor, né? Que são da mesma cor e que vão estar sob efeito da mesma luz. E aí, ó, clareei, escureci, selecionei volume, selecionei o degradê, pá, fizemos o volume dos troncos. Aí você vai, se você achar que não ficou legal, você vai modificando, tá? Então aí, ó, já tem uma certa volumetria. Só que agora a gente vai precisar desenvolver isso um pouco melhor. Espera aí que ainda tem algumas coisinhas para fazer. Ainda precisamos fazer o chifre. Vou mudar a cor desse chifre. Ó, você pode mudar para a cor que você quiser. Que você selecionou, a seleção está salva no flat, né? Na camada do flat.
Então na camada do volume, você pode colocar a cor que você quiser naquele elemento que você já separou. Enfim, aí a gente pode ficar aqui testando cores e qual a melhor forma do degradê, se tem mais luz, menos luz. Podemos ficar testando isso. Uma coisa que você pode fazer também para mudar a cor, você seleciona o que você quer modificar com a varinha mágica. Usando o layer do flat, né? Aí você vai no volume. Depois que você selecionou o layer, depois que você seleciona a parte do layer do flat, vai no volume. E aí você pode dar um Ctrl U, ou você pode ir lá em imagem, você vai Ctrl U e ó, conforme você mexe na matiz, vai modificando a cor pela matiz, aí ele modifica a cor toda do que você selecionou, tá? E respeitando ainda o degradê que você fez com a ferramenta de degradê. Você pode controlar também a saturação, que a saturação é a cor ser mais forte ou mais fraca, né? Mais pro cinza, desbotada, ou mais forte, né? Ela fica mais forte quando você seleciona para cima. Enfim, aí você pode selecionar também, né? E mudar a cor para a cor que você achar melhor, usando o Ctrl U. Mesma coisa você pode fazer com o fundo. E assim você vai mexendo até você chegar na cor que você achar que é melhor, tá? Eu vou modificando até eu chegar nas cores que eu quero. Uma vez que eu chego nas cores que eu quero, eu vou começar a trabalhar o volume. Para isso, eu vou pegar o pincel, eu vou selecionar a parte que eu vou mexer agora e eu vou selecionar agora o vestido, tá? Vou selecionar o vestido com a varinha mágica usando o layer do flat. Aí eu escolho a cor mais escura para o quadrado de baixo e a cor mais clara dentro daquela peça, dentro daquela parte selecionada, a cor onde tem mais luz, a mais clara, onde tem menos luz, a mais escura. Vou selecionar o pincel. Lá em cima a opacidade está 100%, a dureza do pincel. Eu vou selecionar e o tamanho do pincel. Aparece ali, ó, tem o pincel do lado. Aparece ali o tamanho do pincel e a dureza do pincel. E eu vou começar a fazer sombras mais escuras. Como quando a gente estava fazendo o exercício de luz e sombra, tinha aquelas partes que eram mais pretas, né? Os cinzas mais escuros. Seria o equivalente dos cinzas mais escuros, só que agora com cor. Então eu vou fazer as partes mais escuras primeiro, usando o pincel, para dar uma acentuada
no volume, para que as pessoas tenham uma percepção melhor do volume que tem essa figura. E vou fazer a mesma coisa depois. Eu vou selecionar a cor mais clara e fazer com o pincel os destaques de luz. Ó, as partes mais claras eu faço destacando, né, a luz que está batendo nessas partes e tal, para criar um diferencial, uma acentuação desse volume, respeitando as formas específicas também, né? Porque quando você usa a ferramenta de degradê, ela não faz isso. Aí vou mudar a opacidade lá em cima. Eu vou para 46% de opacidade do pincel, vou a dureza 100%. Para quê? Para conseguir criar um intermediário de cor. Ó, eu vou selecionar com o conta-gotas e eu vou selecionando com conta-gotas e vou criando um degradê de cada parte que eu já selecionei. É um degradê, né, que vai suavizar essa passagem de cor para não ficar muito brusca, tá? Com o pincel. Aí você vai regulando o tamanho para conseguir fazer melhor, regulando o tamanho do pincel. E vai fazendo a quantidade de detalhes que você achar que é suficiente para criar aquela volumetria que você quer. O princípio aqui é o mesmíssimo princípio em termos de volume, criação de volume do exercício de luz e sombra que a gente fez no módulo 3. Tá? Você vai usar as partes que estão brancas com a cor mais clara, a cor mais escura vai para as partes que seria preta e criar valores intermediários. Só que em vez de ser valores intermediários de cinza, você vai criar valores intermediários com a cor daquele elemento. Elemento que você selecionou. Vou fazer a mesma coisa com a cor da pele. Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Selecionar aqui o mais escuro primeiro. E vou criando as sombras. Ó. Primeiros lugares mais escuros. Muito onde está a sombra você já sabe pelas escolhas que foram feitas quando você estava fazendo o preto e branco, né? Por exemplo, onde estão as achuras, você já sabe que é onde está mais escuro. Você não pode colocar o mais claro onde estão as achuras e o mais escuro onde não tem achuras. As achuras já são uma indicação de onde está a sombra. Aí se você diz, mas eu queria mudar. Não, agora não dá mais. Você já fez as escolhas quando estava fazendo preto e branco. Você vai ter que seguir esse padrão quando você está fazendo a cor. Tá? Se você quiser fazer isso, um desenho que você possa escolher a luz e sombra totalmente na cor, você vai ter que fazer um desenho só com linhas e sem nenhuma indicação de sombra. Se você fizer a indicação de sombra no preto e branco, vai ter que usar. Ó, diminuir a opacidade do pincel e vou usando a mesma cor da sombra. Vou fazer essas sombras, esses intermediárias que seriam o equivalente daqueles valores de cinza, né? Mas agora são valores de cor de pele que eu estou fazendo.
Então, para criar um intermediário entre o mais claro e o mais escuro. Eu uso aí como chama? Uso o conta-gotas para escolher a cor, selecionando a cor e suavizando a passagem de um valor para o outro. Quando você comete um erro, você pode dar um Ctrl Z e ele volta. Mas dá o Ctrl Z imediatamente, porque senão você vai ter que dar um Ctrl Alt Z para ir apagando. E lembrando, como eu acho que eu já devo ter dito antes, esse Ctrl Alt Z tem limites, tá? No Photoshop você não pode ficar dando Ctrl Z o tempo todo e nem Ctrl Alt Z, uma hora ele para de voltar. E aí você vai fazendo esse volumezinho, né? Essa passada de um valor para outro. E quanto menos brusco tiver, mais realista vai ficar. Quanto mais brusco tiver, mais estilizado fica. Isso é uma escolha artística. Não é... Enfim, é uma questão de escolha artística. Tem gente que escolhe fazer de um jeito, tem gente que escolhe fazer de outro. Tá? E esse processo você vai seguir durante o desenho inteiro. A gente vai fazendo isso na pele. Depois a gente vai fazer isso no cabelo. E depois a gente vai fazer isso, enfim, vai fazendo em tudo, tá? O fundo, como eu disse que tudo é verde, eu prefiro fazer mais solto mesmo, até para criar a ilusão de mais elementos na floresta, né? Mais moitas, mais árvores, mais folhas, porque o objetivo aqui, como eu já tinha dito no exercício de Nanquim, não é chamar a atenção para o fundo. Por quê? Porque o fundo ele está mais para trás, ele é um segundo plano, um terceiro plano, e quando nós focamos em alguma coisa, aquilo que não está focado fica embaçado. Então, se você coloca muito detalhe no fundo, o fundo vai competir com a frente, e você não quer isso, você quer que as pessoas olhem para o seu desenho da frente, você quer que as pessoas olhem para a elfa, e que elas tenham a impressão de que a elfa está numa floresta. Então você não vai detalhar a floresta. Tem gente que gosta de fazer isso. Muitas vezes, esses desenhos causam uma sensação de poluição, quando você coloca muito detalhe, e de confusão. Então você tem que saber fazer isso muito bem, baseado nesse princípio de que o que está na frente tem mais detalhe, o que está mais atrás tem menos detalhe. Tenho dito isso desde da primeira aula de perspectiva, né? Então eu prefiro fazer o fundo simplesmente brincando com
e já desenhando direto. Mas como está selecionado, quando eu faço verde, eu não corro o risco de pintar de verde os troncos da frente ou pintar de verde a elfa. Só fica esse verde no fundo. E aí eu faço os degradês, faço as partes que tem mais luz de um verde mais claro, as partes que tem menos luz de um verde mais escuro, faço os degradês, e assim a gente cria a sensação de uma floresta, sem precisar desenhar folha por folha, que pode dar muito trabalho e ainda causar um efeito que você não quer causar, tá? Porque, como eu disse, você precisa causar o efeito do desfoque para que o efeito de desfoque que o olho naturalmente faz, para que você consiga direcionar a pessoa que está olhando o seu desenho para onde você quer que ela olhe, que é o lugar onde você colocou mais detalhe. Nesse caso aqui, o primeiro plano, onde fica a nossa amiguinha elfa. Tá?
Então vamos fazer todo esse volume, todos os detalhes. E uma vez que os volumes estejam prontos, a gente vai e salva. E nós vamos fazer uma coisa já para preparar para o próximo. Nós vamos lá em camadas, vamos duplicar a camada e vamos chamar esta nova camada de ambientação, que é a próxima parte que nós vamos trabalhar no exercício de cor. Beleza? Então até a próxima.